Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo a mais um Café com Destino, hoje quinta-feira, e nós estamos aqui no auditório da Casa de Destino com milhares de alunos nossos. É, bom demais. E por que essa confusão maravilhosa, né? Porque nós estamos comemorando 5 anos de Café com Destino essa semana. 5 anos. Então, agradecer, nossos alunos estão presentes, você que está conectado com a gente na internet, vai colocando agora nos comentários de onde você está falando, qual cidade, qual país. Tem muita gente que nos acompanha de Angola, Moçambique. Eu tive agora recentemente, tanto em Angola quanto em Moçambique. Você imagina, eu passava na rua, eu estava no interior dos interiores, e as pessoas paravam e reconheciam. Professor Tiago, eu sou do Café com Destino. Eu não acreditava. A minha equipe falou assim, não é possível, não é que a gente estava na capital, a gente estava no interior. Então, eu quero mandar um beijo para os nossos alunos de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal. Aliás, a língua portuguesa nos acompanha, graças a Deus, no mundo inteiro. E feliz por a gente estar nessa semana falando sobre especialista em pessoas, que é um nosso livro obrigatório. Se você se considera um aluno do Café com Destino, você precisa, não é comprar, não, é estudar, se debruçar sobre esse livro. Vai te ensinar a lidar com as suas próprias emoções, lidar com gente difícil e ter uma vida satisfatória. Eu não posso prometer felicidade para ninguém, porque depende muito das suas decisões, mas pelo menos uma vida mais leve, né? Enquanto a eternidade não chega. Para você ser aluno do Café com Destino é simples. Você tem que estar inscrito nesse canal, né? Você precisa estar lendo um dos nossos livros, Especialista em Pessoas, Princípios Milenares. Nós temos livros que têm ajudado gente em todos os níveis. Inclusive, eu estou escrevendo um agora, vai sair antes da Copa, provavelmente vai se chamar O Jogo da Vida, onde eu vou usar a analogia do futebol, por ser um ano da Copa e por eu ser mentor de vários jogadores da seleção e de grandes times europeus, clubes europeus. Eu vou usar a analogia do futebol para provar que você pode vencer na vida e nos negócios. Desde a disciplina que eles têm. É engraçado, eu estou entrevistando muitos jogadores. Hoje eu falei de manhã com o goleiro da seleção brasileira e falei com ele, cara, qual é a frase que você define a diferença de um jogador para uma pessoa comum? Ele falou assim, é porque as pessoas comuns, o sonho delas é muito limitado. Então, quando elas começam a sofrer, elas abandonam. O jogador não tem outra opção. Ele não tem ainda o que comer, a mãe está passando dificuldade, está fazendo faxina para dar o dinheiro e tal. E o sonho de ser jogador de futebol é mais forte do que o sofrimento. Quando o sonho é mais forte do que o sofrimento, você consegue. Falei, o cara não é um jogador, é um filósofo. Bom demais. Falei, vou botar no livro. Já anotei. Então, assim, vai ser um livraço que vai te explicar a vida com analogias do futebol. Né? Se você parar para prestar atenção, por exemplo, o jogador, ele nunca pensou em ser médico quando era criança, ele sempre pensou em ser jogador, ele já sabia o que queria. O jogador, desde que se entende por gente, teve o técnico. Começou com o pai, ou com o tio, ou com o avô que levava no campo, aí ele entra na escolinha, já tem o técnico, né, o treinador lá do bairro, quando ele entra para um clube, aí tem o técnico oficial mesmo, ou seja, na vida, a gente vai vivendo sem técnico, vai vivendo sem treinador. O jogador não. Então eu vou fazer essas analogias para mostrar por que a nossa vida às vezes não dá certo. Eu começo uma parte do livro falando justamente que você imagina se o Messi quiser ser goleiro. Ele não tem nem porte físico para isso. Então é uma mistura de destino com escolhas. Né? Destino é porque você foi feito dessa forma, escolha é você se encaixar naquilo que você nasceu para fazer. Vai ser um livro que vai te ajudar muito. Vai ter muito de espiritualidade, muito de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e estratégias para a vida. Tá bom? Em breve, se Deus quiser, na mão do Brasil e do mundo. Vamos entrar na aula de hoje. Hoje eu vou falar, a aula de hoje você vai gostar. É sobre pessoas contornáveis e pessoas que são incontornáveis. Ou seja, você vai ter que engolir mesmo. Essa é difícil. Porque assim, tem muita gente que você não suporta e não precisa conviver. Mas tem gente que não tem jeito.
Essa teoria está no livro Especialista em Pessoas, e eu explico que existem pessoas que são pedras no seu caminho. Alguém aqui tem uma pedra no seu caminho? Alguém aqui convive com uma pessoa difícil? 3 pessoas só, né? Ah, tá. Você que está em casa me assistindo, está no Spotify, está no YouTube, está no seu carro, está aí na televisão, você convive com uma pessoa muito difícil? Todo dia? No trabalho, em casa, na família, no clube que você frequenta? Você convive com gente difícil? Vizinho? Nossa, estou até arrepiado aqui. Lembrei de uma coisa. São memórias negativas que a gente vai se libertando. Ou seja, tem pessoas que são muito difíceis de lidar e não dá para você fingir que elas não existem. Outras, por exemplo, eu estou no trânsito, a pessoa passa me xingando, por qualquer motivo, sei lá, passei de faixa, não dei seta. É uma pessoa completamente contornável, porque eu não tenho nenhuma obrigação de conviver com essa pessoa. Então, ela me ofende, me xinga, e porque eu tenho um mínimo de domínio emocional, eu nem baixo o vidro. Eu engulo o orgulho, que esquenta o sangue da vontade de reagir, sim ou não? A pessoa xingou, você quer xingar de volta. Mas você tem um mínimo de sabedoria, saber que isso não vai terminar em nada. Porque uma das características da sabedoria é você imaginar o final das coisas. Então, já imagina, isso aqui, no máximo, vai começar a dar uma briga de boca. Se ele estiver armado, ele pode me dar um tiro. Se a gente sair na mão, vai para a delegacia. Sair na mão é um termo do Rio de Janeiro que é brigar. Você sabe o que é, né? É porque eu sou do Rio e sair na mão, brigar. Aí a gente vai fazer BO, eu não tenho nem tempo para ir para a delegacia fazer BO, ainda tenho minha imagem em risco. O pessoal me filmando assim, olha lá o Thiago Brunet brigando no trânsito. Né? Porque hoje em dia está todo mundo com o celular na mão te filmando. Então, por causa da sabedoria, em fração de segundos, eu já calculo o futuro desse problema e já nem entro. Nem entro nessa discussão. Mas a pessoa é contornável. Se eu for num barbeiro e o cara cortar mal o meu cabelo, eu não vou denunciá-lo, vou processar, vou ficar um ano na justiça por causa do barbeiro, vou ficar falando mal dele, atraindo angústia para mim, eu só vou trocar de barbeiro. Então, é uma pedra no meu caminho, eu contorno e sigo minha vida. E ponto final. Apesar que tem gente que está tão ferida, tão doente emocionalmente, que até com quem é contornável, a pessoa quer brigar e fica 2 anos naquele probleminha que era desse tamaninho, virou desse tamanhão, porque as emoções vão esticando negativamente e vão te amargurando. Agora, existem as pessoas que são incontornáveis. Você imagina, você escolheu o trabalho que trabalha hoje, não escolheu? A empresa que você trabalha hoje, você escolheu. Mas você escolheu quem seria seu colega de trabalho? Não. Você escolheu o cônjuge que casou, né? Ou alguém te forçou? Escolheu ou não escolheu, pessoal? Você que está em casa, você escolheu com quem casou? Sim. Mas você escolheu quem seriam os sogros? Os cunhados? E não, bem junto. Mas eles são contornáveis? Natal está lá. Às vezes, domingo, o almoço de família está lá. Então, existe uma forma de você entender a vida. Pessoas contornáveis, façam o que fizerem, eu posso dar de ombro e seguir a minha vida. Incontornáveis, eu vou ter que resolver. Não tem para onde fugir. Então, um colega de trabalho, uma pessoa, para quem é religioso, você escolhe a igreja que frequenta, mas você não escolhe quem vai sentar do seu lado. Você escolhe o clube que vai, mas não escolhe quem vai ser membro daquele clube junto contigo. Então, você vai ter que ter uma habilidade de deixar para lá os contornáveis e saber lidar com os incontornáveis. Imagina que existem pessoas, eu tive o privilégio de ter um excelente pai e uma excelente mãe. Minha mãe já partiu, meu pai está com a gente. Mas teve muita gente que teve problemas sérios com os pais. Desde abandono paterno, que é muito comum no Brasil, para quem não sabe. Tá? O percentual exato agora me fugiu, mas é tipo 42% dos brasileiros tiveram algum tipo de problema com o pai. Ou de abandono, ou de ausência, ou de violência.
É muito. É quase a metade. É muita gente. Então, paternidade é um assunto, por exemplo, que mexe muito com as pessoas. Mexe muito, por causa de feridas, né? E teve gente que o problema não foi com o pai, foi com a mãe que, por exemplo, era narcisista. E você era pequeno, não entendia o que era isso, não sabia que era um traço psicológico negativo terrível, e você não sabia como lidar. E até alguns tipos de violência, seja verbal ou física, você sofreu. E aí, como é que você vai conviver com uma pessoa que você não suporta? Me responda isso. Você consegue lembrar de alguém, você que está comigo agora, online, e você que está comigo presencialmente, nessa edição especial de 5 anos do Café com Destino, você consegue lembrar de alguém agora que é insuportável, mas você não consegue fugir? Sim ou não? Algumas pessoas. Tem umas que não dá. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aprender o poder de suportar uns aos outros. Tem um verso bíblico que diz, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, a Bíblia tem resposta para tudo, ela já sabia que tem coisa que não vai dar para fugir. Então, se dá para você contornar, não arranja problema com o barbeiro ou com o cara do trânsito, contorna e vai embora. Mas e a cunhada? Mas se for um irmão de sangue? Se for um colega de trabalho, você vai largar o trabalho porque não consegue conviver com ele? Será que vale a pena? Será que a matemática bate? Então, hoje a aula é para te ensinar sobre isso. Se você que está nos acompanhando agora online, você pode curtir o vídeo agora, encaminhar para o máximo de pessoas e não deixa de colocar nos comentários de onde você está falando, de qual cidade você está falando. E se a série dessa semana, Especialista em Pessoas, está te ajudando. Inclusive, você pode colocar o seu depoimento de como o Café com Destino, nesses 5 anos, te ajudou até aqui. Às vezes você tem um depoimento forte, nossa equipe, eu e minha equipe, tá? Que não é só a equipe, vamos ler os comentários, principalmente os depoimentos das pessoas que falam, Tiago, nesses 5 anos, eu estou há 2 anos no Café com Destino e minha vida melhorou nisso, meu casamento, meu comportamento, a minha espiritualidade, minha clareza mental, minha vida emocional se equilibrou. Deixa aqui o seu depoimento de como o Café com Destino te ajudou nesses anos que a gente está aí. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que conflitos não resolvidos, presta atenção nisso aqui, gente, conflitos não resolvidos. Antes de continuar a estatística, deixa eu perguntar para você que está em casa e quem está aqui presencialmente. Quem aqui tem atualmente um conflito não resolvido, levanta a mão. Você não está falando com a pessoa, olha quanta gente. Você que está em casa agora, vai para os comentários e fala, Tiago, eu estou num conflito que ainda não resolvi, com uma pessoa. Tá? Não é conflito financeiro, não. Outra semana a gente fala sobre conflito financeiro, que aí vai lotar mais aqui. Aí vai dar 10 mil pessoas. Né? Série conflitos financeiros. Aí o pessoal lota. Mas você está num conflito com uma pessoa e não consegue resolver ainda. É muita gente. Coloca aqui nos comentários se você está nessa situação. A Universidade de Michigan falou que conflitos não resolvidos com pessoas, especialmente familiares, são uma das principais causas de ansiedade crônica, pressão alta e doenças cardiovasculares. Isso aqui é pesquisa, é dado de universidade, não é achismo, não. Não é chute, não. É a Universidade de Michigan. Ou seja, você quando não resolve o que tem que resolver com alguém, você está prejudicando não só suas emoções, sua saúde física, roubando o seu sono, tirando sua paz, trazendo angústias que vão corroer você não só emocionalmente, mas até psicossomaticamente. Ou seja, vai pegar o teu corpo. Outro levantamento da Associação de Psicologia Americana revelou que 72% das pessoas apontam relacionamentos familiares como a maior fonte de estresse, ficando acima do trabalho e das finanças. Ou seja, o dinheiro estressa muito, né? Principalmente a falta dele, né? Sim ou não, gente? Mas a universidade, a Associação de Psicologia Americana falou que 72% das pessoas apontam que lidar com familiares difíceis é a maior causa do estresse. Mais do que o dinheiro, que é uma coisa muito estressante, a falta dele, a má administração dele. Então, aprender a lidar com os incontornáveis
é algo que muda o jogo na tua vida. Por quê? Porque não tem como fugir deles, eles existem, vão continuar existindo, e você vai ter que aprender a lidar. Então eu quero te dar algumas dicas práticas de como você resolver o que parece ser insolúvel. Por exemplo, no primeiro livro de Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel, do que o descrente. Então, assim, não tem como a gente fingir como quando alguém da nossa casa é uma pedra no nosso caminho, a gente vai ter que resolver. Então, geralmente, Tiago, tudo tem solução? Não, não. Tem coisa que a batalha vai ser para sempre mesmo. Por quê? Porque não depende de você só. Por exemplo, a primeira coisa para você resolver um conflito com um incontornável é ego zero, para quem quiser anotar. Ego zero. Se você tiver um pouquinho de ego, de orgulho, de é ele que errou, já era, já não resolve. Tem que ser ego zero. Esse zero ficou estranho, né? Espera aí, deixa eu dar uma melhorada nele. Eu não sou o Pablo Picasso. Assim, ego zero, melhorou. Ó, ego zero. E aí você, por exemplo, lembra que eu falei durante essa semana para vocês aqui no Café com Destino, que eu fiz um experimento social de tirar 2, 3 horas da minha vida. Eu nunca fiz isso em 12 anos na internet. Fiquei respondendo alguns comentários negativos, haters na internet. 80% eu consegui reverter. Era assim, ó. Tá falando besteira, seu isso, seu aquilo, me xingando, filho disso, blá, 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 blá. Eu entrava assim. Boa tarde, Ivanilson. Eu falava o nome da pessoa, por causa do sentimento de pertencimento. Seja bem-vindo à nossa página. Então, a gente pensa diferente. Mas por esse lado que você falou, eu concordo também. Ó, fique em paz, tudo certo, Deus abençoe. Aí o cara respondia assim, fala, Tiagão, acabei de ler o teu livro, gostei muito, e não sei o quê. Aí eu não entendia nada. Eu falei assim, o que é isso? Aí eu fui tirando algumas conclusões. Olha que loucura. Tem gente que não é teu hater, ele só não sabe falar, ele não sabe se comunicar. Ele fala contigo como se estivesse falando com um amigo lá do bar dele. E aí o cara xinga, o cara fala tudo, porque na cabeça dele é normal. Para mim é uma ofensa. Eu não xingo ninguém. Então, às vezes, o cara não é um hater. Outra coisa que eu entendi é que quando eu respondia com ego zero, que é o cara me xingando, o cara me batendo, falou assim, olha, querido, a gente pensa diferente, mas eu respeito a tua opinião. O cara era um hater, mas ele baixa a bola. Ele fala assim, não, tudo bem. Beleza. Ou seja, ele dá uma acalmada. E tem um hater que é maluco. O hater mesmo, o oficial, é maluco. Não tem nada que você faça que vai resolver. Então, entrou um senhor, eu até printei essa conversa e botei nos stories. Ele entrou, me xingou, falando que eu queria impor minhas ideias e meu peso religioso sobre as pessoas, era alguma coisa desse tipo. Aí eu falei, olá, senhor, era um senhor, o senhor Ivan, não lembro o nome dele. Senhor Ivan, olha, se só escutar o vídeo, eu não imponho o meu peso religioso em ninguém, não. Eu até evito ser religioso, eu sou muito mais espiritualizado do que religioso. Mas o senhor está certo, porque ninguém deve impor nada sobre ninguém. Fica com Deus. Ele me respondeu assim, seu vagabundo, você acha que vai dobrar minhas ideias? E me bloqueou, ele mesmo me bloqueou. Aí eu entendi. Não, tem gente que é maluca, não dá para conversar. Mas isso, nessa minha pesquisa social, eu cheguei à conclusão que é 20%. 80% dá para resolver na conversa e a pessoa vira até tua amiga. Outra porcentagem, a pessoa não vai ser tua amiga, mas vai acalmar. E tem uns 20% que não dá. A pessoa é louca. Não tem negociação. Mas o princípio número 1 é ego zero. Você quer resolver um problema com o cunhado, com a cunhada, com o colega de trabalho, então, você não pode achar que está certo, mesmo estando. Você não pode querer dar lição de moral. Você não pode chegar falando...
tem que ser com ego zero, humildade total. Lembre-se de um versículo bíblico que as pessoas confundem muito. As pessoas falam o seguinte: os humilhados serão exaltados. Quem já escutou isso? Mas não está na Bíblia assim. Na Bíblia está como? Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É totalmente diferente de você ser humilhado. Então alguém me humilhou, Deus me exalta. Não, não é isso não. É se numa situação que eu poderia sair por cima, eu resolvo me humilhar para resolver. Aí Deus me exalta. É diferente. Bem diferente. Então, para você resolver situações com incontornáveis, o ego zero, a auto-humilhação é muito importante. Auto-humilhação não é você ser pisado por ninguém, não. Isso é diferente. Isso não é aceitável, inclusive. Auto-humilhação é você engolir o teu orgulho para que o problema seja resolvido. Como eu falei, ainda assim vai ter 20% das pessoas que vão continuar contra você, e aí com essas você só vai deixando a vida levar, como o nosso filósofo Zeca Pagodinho nos ensinou: deixa a vida nos levar, né? Ninguém riu, uma piada boa. Ou alguns acharam que era verdade, que ele era um filósofo. O pessoal aqui é tudo cristão, não ouve, acho que é isso. Ou então eles levaram, poxa, é mesmo um filósofo, Zeca. Né? Agora, a segunda forma de você resolver é perguntando para essa pessoa, já que não tem como tirar ela da sua vida, porque você chega lá no trabalho, ela está lá, chega lá no almoço de domingo, ela está lá, é perguntando o que você faz que a incomoda. Eu já resolvi um problema assim. Não posso dar. Não posso, meu Deus, como é que eu vou falar isso? É uma pessoa que convivia comigo, né? É que se eu falar o que ela era de mim, aí tal, até ela na internet vira minha hater. Aí, ela tinha uma ligação comigo, né? Familiar. E ela perturbava tanto minha paciência, que um dia eu sentei com ela, com essa pessoa, e falei o seguinte: eu posso fazer uma pergunta? Ela... Falei, o que eu faço que te incomoda tanto? E ela me deu uma lista. Ela me deu uma lista. Aí, eu entendi que nem tudo que ela falou ali era verdade. Mas, sendo verdade ou não, incomodava ela. Deu para entender? Aí eu tenho que decidir: ganho essa briga ou resolvo essa confusão? Eu preciso decidir o que eu quero da vida. Cada um escolhe o que quer da sua vida. Aí eu decidi resolver. Eu falei assim: eu te dou a minha palavra, que nessa lista aqui que você me deu eram 3, 4 coisas. Eu vou evitar ao máximo. Uma das coisas que ela falava é que na cabeça dela eu contava muita vantagem. E ela tinha muita raiva de mim por causa disso. Então, por exemplo, se eu falasse assim, não, porque mês que vem eu vou para a Suíça dar uma palestra, na cabeça dela eu estou contando uma vantagem. Mas eu vou para a Suíça dar uma palestra. Mas na cabeça dela, estava contando vantagem e ela ficava com muita raiva. Então eu peguei e falei: bom, perto dessa pessoa eu não posso falar da minha agenda. Não posso. Entendi. Isso incomoda ela. Não tem como evitá-la, porque ela tem uma conexão familiar, então eu só simplesmente vou falar menos perto dela. Foi uma decisão que eu tomei e acreditem, resolveu. Ela me ama? Não. Mas a gente vive em paz. Não quer dizer que a pessoa vai gostar de você porque você fez a pergunta, ela deu a lista e você obedeceu. Ela vai... Quem não gosta de você, gente, vai continuar não gostando, tá? É por isso que esse negócio de se defender. Porque eu vou me defender dessa acusação. Não dá em nada. Quem gosta de você continua gostando. Quem não gosta continua te odiando. E você se defender é só exposição. É sangrar em tanque de tubarão. É dar mais pano para manga. É mais arquivo para discussão. A própria Bíblia diz que Deus é o nosso juiz. É Ele quem julga nossas guerras. Fique em paz. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor te perdoou, quem aqui já teve um pecado e Deus perdoou seu pecado? Pensei que você não fosse levantar a mão. Graças a Deus você levantou. Assim também, como Deus te perdoou, perdoa quem te fere. Pronto. Aqui Deus nos encurralou.
Porque todo mundo aqui já errou, aí Deus perdoou, e agora ele fala, então, da forma que eu te perdoei, com a paciência que eu tive contigo, tenha com os outros. Aí realmente não tem como fugir. Não quer dizer que você vai ter que conviver com a pessoa no sentido amorosamente, vou te postar aqui no meu stories e tal, mas você vai suportar essa pessoa em amor, não é suportar bufando. Não, é em amor, é o que a Bíblia diz. E perdoar essa pessoa pela ignorância dela, porque às vezes ela está fazendo isso por ignorância, às vezes está fazendo por ciúme ou inveja, às vezes está fazendo porque o teu jeito incomoda ou desperta algo negativo nela. Os motivos são vários. A tua reação a isso é o que importa. Então, ego zero, conversa, né, perguntando para a pessoa o que você faz que a incomoda e tenta melhorar. E terceiro, e mais importante, mostra para essa pessoa, para esse incontornável, que você está disposta a sempre resolver. Então, por exemplo, com essa mesma pessoa, eu tenho esse exemplo na minha vida. Quando ela me deu a lista, eu falei, olha, eu vou melhorar e tudo, deixa comigo. Eu lembro de terminar a conversa assim, e qualquer outro problema que a gente tiver, eu quero que você saiba que eu sempre estou disposto a resolver. Eu nunca vou comprar uma guerra contigo. Eu não vou devolver na mesma moeda, eu não vou me vingar, eu vou resolver. Então, se você quiser, por inteligência, por sabedoria, vir conversar comigo um dia que eu estiver te incomodando de novo, pode conversar que eu vou resolver. Deixei claro isso para a pessoa. É muito difícil, porque mexe muito com o teu ego, com o teu orgulho. E na minha cabeça eu realmente estava certo, ela que estava errada, ela que estava maluca e tal. Mas a minha decisão, a minha estratégia foi, eu vou ter paz. Para ter paz eu vou ter que resolver, para resolver eu vou ter que perdoar, deixar para lá, dizer para ela que essa lista aí que ela me deu eu não farei de novo, e se por acaso ela tiver outra coisa contra mim, eu estarei de novo disposto a resolver. Não é do tipo, resolvi uma vez, agora não tem mais segunda chance. Não, tem segunda chance, se qualquer coisa chega para mim que eu resolvo. Então, você que está em casa me assistindo, e nossos alunos estão presenciais aqui, nós compramos a nossa paz com as nossas decisões. A gente compra a nossa paz com aquilo que a gente decide. Então, você imagina que muita gente teve que deixar coisas para lá na vida para poder resolver problemas sérios. E eu vou encerrar com esse exemplo. José no Egito foi vendido, traído pelos seus irmãos de sangue. Imagina a dor de você ser um adolescente preferido do pai e por causa de invejinha te venderem para ser escravo em outro país, em outro idioma, outra cultura. É muito grave, é muito doloroso, é muito sério. Isso acontece quando ele tem 17 anos. Em nenhum registro bíblico você vê José reclamando, murmurando da vida ou planejando vingança. Quando ele tem 30 anos de idade, 13 anos depois, ele vira governador do Egito, o mundo entra em fome, os irmãos fazem fila para comprar comida dele, só ele tinha comida para vender. Sabe o que José faz? Perdoa os irmãos, dá comida, dá abrigo e resolve o problema. Ele tinha todo motivo para se vingar, pelo menos para tirar uma onda. Aí, viu, me vendeu, agora quem manda sou eu. Ao contrário, a Bíblia diz que ele chorou agarrado ao pescoço deles e promoveu a paz. Tem gente que tem o trunfo na mão para se vingar, mas prefere ser uma boa pessoa. Prefere fazer história. Prefere resolver. Bom, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Você que está chegando agora, não deixa de compartilhar, de curtir. Quem não está inscrito nesse canal, você pode nos honrar estando inscrito nesse canal, porque é uma das formas de você se tornar aluno oficialmente do Café com Destino, é estar inscrito nesse canal. Tá bom? Lembre-se, como a gente está anunciando a semana toda, que 27 de março tem o encontro com Luiz Felipe Pondé na filosofia, Dr. Augusto Cury na psiquiatria e eu falando de espiritualidade. 5 horas de imersão aqui mesmo no nosso auditório. Vai ser imperdível. Entra agora no link que está na descrição, garante sua vaga. Tem preços populares também lá. 23 e 24 de abril tem Método Destiny, um único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. E você que vem para o Método Destiny em abril,
para aprender os princípios que dão certo a milênio, se tornar uma pessoa rara, e por causa disso você vai valer mais, vai fazer fila na porta da tua empresa, do teu negócio, da tua casa, e você vai ter uma vida de paz e prosperidade, porque isso está dentro de você, não está fora, tanto a paz quanto a prosperidade. Prosperidade é um estado de mente e paz é o estado do teu coração. Já te adianto, para você vir preparado para o Método Destiny, adquira agora o livro Princípios Milenares, estuda o livro Princípios Milenares. São princípios diferentes que eu vou te ensinar, né? Os princípios do Método Destiny são um, o do Princípios Milenares livro são outros. Mas você já vai vir preparado para esse método, 23 e 24 de abril. Então, eu vou pedir para a minha equipe botar o link também do Princípios Milenares aqui, para você já adquirir o Princípios Milenares, adquire o ingresso do Método Destiny e já vai lendo o livro até lá. Você chegar aqui já preparado, preparada para a transformação. Tá bom? Em maio, nós temos a nossa viagem anual de inteligência espiritual para Israel. Eu faço votos de paz e prosperidade até amanhã, às 6h57 da manhã. Obrigado! O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizada. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano reagir à vida. Eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou aqui, então deixa eu fazer o que todo mundo está fazendo. As pessoas não deixam de amar porque não amam. Deixam de amar porque não sabem amar. Deixam de amar porque não sabem tolerar. Deixam de amar porque não sabem dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Deixam de amar porque não provoca admiração no outro ou na outra. Se em algum momento você decidir, hoje eu queria pensar no mundo contemporâneo, hoje eu queria pensar na sociedade, é por aí que você tem que ir, porque senão você vai pensar no mundo que não existe, você vai pensar em pessoas que não são reais, você vai pensar em problemas que não são na realidade os problemas que estão à nossa volta.